Certa vez Jesus disse que tudo é possível ao que crê. O apóstolo Paulo disse aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Essas palavras, elas se tornam verdadeiras a partir do momento em que a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo. A pessoa que diz: não posso, não consigo fazer isso, é porque ela ainda está confiando nas suas próprias condições para enfrentar a crise. Quando uma pessoa se torna consciente de que Deus está nela, ela sabe que tem a capacidade de resolver qualquer situação e de fazer qualquer coisa. Então ela para de falar que não consegue e começa a declarar: eu posso porque eu estou confiando em Deus. Eu posso porque Deus está dentro de mim. Eu posso porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Mas isso não é para todo mundo. Isso é para a pessoa que é batizada no Espírito Santo. Você precisa ser batizado no Espírito Santo. Essas palavras, elas não são somente um pensamento positivo, como as pessoas gostam de dizer por aí. Essas palavras, elas se tornam reais na vida daquele que recebe o Senhor Todo-Poderoso em seu ser. Paulo havia recebido o Espírito Santo, por isso ele afirmava: tudo posso. Mas Paulo não era nenhum super-herói. Ele deixava claro: tudo posso naquele que me fortalece. Isso está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Mas isso não era um privilégio só do apóstolo Paulo. É direito de todo aquele que crê em Jesus e o recebe como Senhor da sua vida. A promessa de Deus é para todo aquele que nele crê. É vontade de Deus batizar a todos os que creem com o Espírito Santo. Quando João Batista surgiu batizando no deserto, ele já dizia: eu, na verdade, vos batizo em água ou com água. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Mas ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. João Batista ainda disse: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. E o Senhor Jesus afirmou isso, dizendo: sem mim nada podeis fazer. Está escrito também em Atos capítulo 1, versículo 4 ao 8, que, estando eles, os discípulos, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Ou seja, os discípulos estavam reunidos e Jesus apareceu ali entre eles e disse para eles que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias, disse Jesus. E aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntavam dizendo: Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? E respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O batismo com o Espírito Santo é o que marca o ser humano como propriedade de Deus. A partir de então, nós recebemos poder para fazer a vontade de Deus como Jesus fazia. Porque o poder que nós recebemos com a vinda do Espírito Santo é o mesmo que Jesus recebeu quando ele saiu das águas e o Espírito de Deus veio sobre ele. Ao receber o Espírito Santo, a pessoa se torna capaz de realizar as mesmas obras, porque João 3,34 diz que Deus não dá o Espírito por medida.
Todo aquele que crê em Jesus precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. De outra forma, ele é apenas mais um na multidão, sem nenhum poder de fogo contra o inimigo. O derramamento do Espírito Santo é uma promessa de Deus. No entanto, somente as pessoas que nasceram de novo podem receber. Ninguém pode enviar o Espírito Santo, senão o próprio Senhor Jesus. João Batista declarou em Mateus 3,11: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele afirmou em Lucas 24:49, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, você tem que buscar esse batismo quanto antes. E como é que se faz para ser batizado com o Espírito Santo? É simples. Veja o que Jesus disse em Lucas, capítulo 11, versículo 9 ao 13. Está escrito assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, abre-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre a porta. E qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. É só pedir? Sim e não. Tem um detalhe aí. Jesus falou para o Nicodemos, vamos ler o que está escrito no capítulo 3, versículo 3 de João. Em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura ele pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Uma pessoa nasce de novo quando ela nasce da água e do Espírito. Embora o texto indique dois elementos, uma coisa está ligada à outra. Os teólogos ensinam que a pessoa nasce da água quando ela passa pelo batismo nas águas. Em parte sim, mas em parte não. Porque nascer da água é mais do que tomar um banho. É mais do que você ser mergulhado nas águas, que é o ato do batismo. Nascer da água é muito mais que isso. Eu conheço um montão de gente que se batizou nas águas e não mudaram seus costumes. Continuam vivendo do mesmo modo e até pior do que antes. Alguns vão dizer, mas o batismo dessa pessoa então não valeu. Como não valeu? Batismo é batismo. Batizou, está batizado. Não tem esse negócio de desbatizar. A Bíblia não cita nenhum caso de alguém que tenha sido batizado e mais tarde tenha que se batizar de novo. Isso não existe. Mas eu pergunto, essa pessoa que batizou e continuou vivendo como antes, nasceu da água? Não, não nasceu da água. Mas ela não se batizou? Sim, mas significa que ela simplesmente não nasceu de novo porque ela não se tornou uma nova criatura. Jesus falou para aquela mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nela, nessa pessoa que beber, uma fonte de água que jorre para a vida eterna. No seu último dia, que era o dia da grande festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. E isso ele disse a respeito do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem.
porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Como nós podemos ver, nascer da água é nascer da palavra de Deus, é nascer de Jesus. Ele é a palavra. Ele, a palavra, é a água que lava o nosso interior de toda malícia, de todo pecado e nos deixa limpo diante de Deus. Mas eis uma pergunta aqui. Por que muitos dos que dizem crer em Jesus não são batizados com o Espírito Santo? Vamos ler novamente o que está escrito em João capítulo 7, versículo 38. Jesus disse, preste atenção, por que muitas pessoas que falam que creem em Jesus não é batizado no Espírito Santo? Jesus disse aqui, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ao dizer isso, Jesus estava se referindo ao Espírito, que mais tarde ia ser derramado sobre aqueles que crescem nele. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz a Escritura. É preciso crer como diz a Escritura. Não basta você falar, eu creio. Não é só você acreditar que Jesus é Deus. Você tem que crer em Deus, você tem que crer em Jesus, como diz a Escritura. Isto é, como está escrito na Bíblia. Se você diz que crê, mas não assume o que a Bíblia diz, você ainda não está crendo. Quem crê de verdade faz o que Deus manda. Crer, como diz a Escritura, é obedecer a palavra sem questionar. Quando a palavra diz sim, é sim. Quando diz não, é não. Quando diz faça isso, você faz. Quando diz não faça, você não faz. Isso é crer como diz a Escritura. Aquilo que a Bíblia declara, você crê, da forma como ela declara. Se está escrito que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e por suas feridas fomos sarados, e o doente olha para os sintomas que ele está sentindo, ele diz que crê em Jesus, mas eu continuo sentindo, não fui curado, então ele não crê. Ele tem que declarar, como diz a Escritura, eu fui curado pelas feridas de Jesus. Isso é crer. E ele crê, o que Jesus disse para Marta? Se creres, verás a glória de Deus. Então é quando a pessoa crê, aquilo se faz real na vida dela. E muitos crentes não são batizados com o Espírito Santo porque ele não crê como diz a Escritura. Ele crê em Jesus, mas com o pé atrás, olhando para as aparências, olhando para as circunstâncias e não olhando para o que diz a palavra de Deus. Jesus falou, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E isso ele falava de quem? Do Espírito Santo, que seria derramado sobre essa pessoa. João capítulo 15, versículo 1 ao 4. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. O que Jesus estava dizendo? Que a pessoa que não permanece nele, ela não pode fazer coisa alguma. Mas na Bíblia está escrito que aquele que crê em Jesus fará as mesmas obras que ele fazia. Mas isso se permanecer nele. Se você não permanecer nele e ele não permanecer em você, você não tem poder para coisa alguma. Ele disse, sem mim nada podeis fazer.
Permanecer em Jesus é permanecer na palavra. Quando então a pessoa permanece na palavra, ela nasce do Espírito. Depois de ter nascido da água, quer dizer, nascido da palavra de Deus, não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, quando ela ouve, aprende, obedece a palavra de Deus, então o Senhor vem, batiza ela com o Espírito Santo, porque essa é a promessa dele. Está escrito em João 14, 23, se alguém me amar, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele morada. Você quer ser uma pessoa de poder? Busque o batismo com o Espírito Santo. Se você ainda não nasceu de novo, não deixou a vida de pecado, de engano, então é preciso nascer de novo. É preciso você deixar isso agora. Se você ainda não se libertou das mentiras que a religião ensina, liberte disso agora. Comece a pautar a sua vida pelo que diz a palavra de Deus. É crer como diz a Escritura. Aquilo que você lê na Bíblia, creia que é daquele jeito. Não tem mais nem meio mais, não tem questionamento. Se está escrito, é. Assim você crê de acordo com a Escritura. Crê como diz a Escritura. A palavra de Deus não tem nada a ver com religião. Tem a ver em crer no Deus que te deu a vida. Esse é o verdadeiro Deus. Se você já se converteu e ainda não foi revestido de poder, fale com Ele. Fale com Jesus, porque sem dúvida Ele vai batizar você. E se você já é batizado, lembre-se também que é preciso buscar a renovação espiritual, a fim de não falhar diante das tentações, porque quando menos se espera, o inimigo nos prepara uma armadilha. Então todos nós temos que constantemente estar buscando o fortalecimento no Espírito Santo. Quem não foi batizado tem que buscar ser batizado. E quem já foi batizado tem que se renovar no Espírito Santo todos os dias, tem que se manter em comunhão. E qual é a chave para isso? Qual é a chave? Qual é o ponto-chave para que isso aconteça? É você crer como diz as Escrituras. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, disse Jesus, rios de água viva fluirão do seu interior. Note que os discípulos, mesmo eles já tendo sido batizados no Espírito Santo, eles foram cheios de poder outras vezes. Porque é preciso estar sempre em comunhão para que a cada dia você seja revestido do poder dos céus. Busque o cumprimento da promessa na sua vida, porque você vai ser revestido do poder celestial e vai poder enfrentar as forças das trevas ou as demais pessoas que se levantarem contra você. Os soldados da cruz devem estar sempre prontos a entrar na peleja. Só tem medo do inimigo quem se acha fraco e não buscou o batismo. Por isso, fique na sua Jerusalém, que quer dizer, fique na palavra, até você receber o revestimento do alto. A promessa que foi dada aos discípulos foi que eles seriam batizados no Espírito Santo não muito depois da ascensão de Jesus. Está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8. Para nós esse prazo também vale. Na verdade, quem foi aceito pelo Senhor e confessou os seus pecados, livrando-se dos laços malignos, está preparado para lutar e para vencer. Por isso não se deixe encantar pelo que a Escritura proíbe. Você leu na Bíblia, isso é proibido, isso não deve ser feito, não faça. Mas faça também tudo aquilo que Deus disser para você. Tudo aquilo que você lê na Bíblia, que Deus manda você fazer, faça. Com o batismo no Espírito Santo, você vai se mostrar preparado para ser enviado aonde o Pai quiser. E então você vai dar testemunho eficaz na cura de enfermos, na libertação dos oprimidos e endemoniados. Quem tem o Espírito de Deus jamais é derrotado. Jamais o inimigo consegue derrotar uma pessoa que tem o Espírito Santo, porque é o próprio Deus habitando nela. E essa pessoa, ela ainda pode ajudar quem pedir a sua intervenção, quem precisar da sua ajuda. Encha-se do Espírito Santo.
Jesus disse que você seria batizado no Espírito Santo logo, mas é preciso você querer e buscar esse revestimento. Entre, permaneça na presença divina, até que haja o derramamento de poder na sua vida. Então, quando você menos esperar, você vai se tornar uma pessoa que Deus quer que você seja, da forma como Deus te chamou para servir a Ele. Vamos orar agora. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, o Senhor garantiu que não nos deixaria órfãos. O Senhor disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Nós cremos na tua promessa e nós queremos ser cheios do teu Espírito. O Senhor afirmou que viria juntamente com o Pai fazer morada naquele que guardasse a tua palavra. E nós a temos guardado, porque nós te amamos de todo o nosso coração. Venha nos fortalecer, Senhor. Venha nos encher do poder do alto, para que não venhamos a vacilar e cair em tentação. Pai, nenhum soldado pode ir para a batalha se não tiver devidamente armado. Sem poder de fogo, ele vai ser facilmente derrotado pelo inimigo. Mas conosco, isso não pode acontecer, porque nós somos enviados, na verdade, como ovelhas no meio de lobos. Mas nós não estamos só, porque o Senhor vai adiante de nós. O Senhor Jesus afirmou: eu sou o bom pastor. Eu tiro as minhas ovelhas para fora e vou adiante delas. O bom pastor não abandona as ovelhas quando vem o lobo. Pelo contrário, o Senhor o enfrenta e o derrota. E é esse o poder que o Senhor nos concede, de com autoridade usar o teu santo nome e em teu nome derrotar o inimigo. Obrigado por essa autoridade que o Senhor nos concede. Venha, Senhor, habitar em nós conforme a tua promessa. E do mesmo modo como destes àquelas 120 pessoas que estavam reunidas com os teus apóstolos no dia de Pentecostes, para testemunharem de ti, enche-nos dessa autoridade. Porque a promessa não era só para eles. A promessa é para todos aqueles que te dessem ouvidos. Envie o Santo Consolador. Batiza essa pessoa que já se converteu e ainda não foi batizada. Renova o nosso poder e a nossa força. Esteja conosco todos os dias da nossa vida. Habite em nós, Senhor, pois só assim nós poderemos realizar as mesmas obras, libertando os oprimidos, curando enfermos e levando o povo a um contato pessoal contigo e trazendo à existência as coisas que ainda não são. Obrigado, Senhor Jesus, por cumprir em nós a tua promessa, que diz: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Somos o teu povo, Senhor. Aleluia. Amém. Graças a Deus.